Eu estruturei esse vídeo em 5 partes. Na primeira parte eu falo sobre o porquê que eu não queria falar sobre isso e porquê que eu tive tanta resistência em trazer esse tema aqui e porquê que apesar dessa resistência, cá estou eu gravando um vídeo a respeito disso, tá? A segunda parte eu vou falar sobre o que são chamas gêmeas, caso você esteja confuso a respeito disso ou nem saiba, nunca tenha ouvido falar. Então, eu vou te contextualizar dentro desse tema. Na terceira parte, tô aqui com a minha colinha, ó. Eu vou falar em qual momento da vida eu estava quando eu me percebi, quando eu me reconheci em uma dinâmica de chamas gêmeas, porque é muito importante a gente entender isso daqui. Depois eu vou falar sobre qual é o poder transformador da dinâmica de chamas gêmeas naquilo que tange a evolução espiritual. E por último, na quinta parte, eu vou trazer uma curiosidade para você a respeito disso tudo. Beleza? Então fica comigo até o final, que esse vídeo eu tive que estruturar de uma maneira meio em tópicos, porque se não fosse assim, ia ficar uma confusão, sério. Muita coisa para falar e eu ia devagar demais. Então, assim, eu meio que estruturei esse vídeo de uma maneira que ele fique didático, né? Então, desde uma contextualização até algo que vai fechar redondinho ali no final. Redondinho, entre aspas. Mas, assim, o ouro sempre tá no final. Se você ficar até o final dos vídeos, você sabe disso, tá? Então, bora lá. Primeiro, por que eu não queria falar sobre isso e por que eu tive tanta resistência em trazer esse vídeo aqui sobre essa temática? Existem várias razões, mas, assim, vou mencionar algumas. É um tema que está muito banalizado e, portanto, distorcido. Existe muita desinformação sobre isso na internet. E eu não queria trazer um tema, seria meio que me enquadrar, sabe, numa coisa que tá meio banal, eu não gosto disso. Até porque é um assunto que é muito intenso e profundo pra mim, sabe? Então eu acho que eu tenho um cuidado muito grande pra falar a respeito. Segundo, porque quase ninguém vai entender sobre isso daqui. Vão achar que eu sou louca. E eu entendo, porque eu também achei, mas enfim, eu quero dizer que é uma coisa muito fora de todo padrão. Então, só quem está na dinâmica sabe sobre isso. Então, eu evito falar até para as pessoas que eu conheço, eu falo para pouquíssimas, porque não tem sentido. É uma coisa que realmente as pessoas não entendem e tá tudo certo. Eu entendo elas não entenderem. Um outro motivo é porque a minha chama gêmea, ela é inscrita aqui no meu canal. E eu não sei se ela assiste meus vídeos, se ela vai assistir esse daqui, mas a princípio tinha me causado um pouco de um friozinho na barriga saber que ela iria ver isso, né? Que ela poderia assistir, por mais que ela já saiba que eu já abri meu coração pra ela, enfim. Tinha essa questão e, bom, só pra listar algumas delas, né? E por que apesar disso tudo, eu decidi falar a respeito? Porque o que eu mais prezo em uma relação é a transparência e a sinceridade. E aqui com a gente, comigo e com você que está me assistindo, não seria diferente. Eu criei a playlist para comentar, para compartilhar com você sobre como tem sido o meu despertar, que inclusive é a playlist na qual esse vídeo aqui faz parte. E essa dinâmica, ela tem um papel muito importante no meu despertar. Então não teria por que eu não falar sobre ela. Eu não estaria sendo sincera se eu estivesse ocultando isso de você, tá? Então, principalmente por isso que eu estou aqui falando a respeito. Agora, o que são chamas gêmeas? Eu vou compartilhar com você aquilo que eu entendo hoje, que faz sentido pra mim, que não é verdade absoluta, mas é o que eu sinto no meu coração que faz sentido, tá? Então, assim, ó, primeiro, vamos pensar nas almas gêmeas, né? A gente normalmente escuta falar sobre almas gêmeas. Qual que é a diferença? Almas gêmeas, de uma maneira bem simplória, só para contextualizar mesmo, tá? A ideia não é me aprofundar no que são e tudo mais, é só trazer a minha experiência. Então, assim, almas gêmeas é como se fossem, assim, ó, duas almas que têm muita afinidade, que elas são muito parecidas e tudo mais, então são duas almas afins, que são quase gêmeas, né? Então, almas gêmeas. E o que são as chamas gêmeas? Imagina que há uma alma que essa alma decidiu experienciar dois corpos simultaneamente para ter uma evolução espiritual. Então, é um caminho que a alma escolhe para evolução. Já tô dando um spoiler aqui sobre o que eu vou falar mais pra frente, mas só de uma maneira mais superficial por enquanto. Eu vou aprofundando no decorrer do vídeo, tá? Nesse esquema de uma alma se polarizar em dois corpos, uma das partes vai estar predominantemente com uma polaridade, feminino ou masculino, ou yin-yang. E a outra parte, a outra, no caso, tá? É bem importante você saber que polaridade feminino e masculino não tem a ver com gênero, tá? Tanto é que a minha chama gêmea é uma mulher também. A energia se manifesta em todos nós, nessas duas polaridades. Só que uma das pessoas, uma das partes, vai ter um dos polos
assim, mais acentuado do que o outro. E a outra ao contrário, entendeu? Então, o que você precisa saber, por enquanto, sobre chamas gêmeas é isso. É uma mesma alma polarizada em 2 corpos, tá? Eu realmente quero passar bem superficialmente, porque o vídeo vai ficar longo, inevitavelmente, porque tem vários outros pontos pra falar, tá? E é isso daí. Quero que você entenda qual que era o momento da vida em que eu estava quando eu me reconheci em uma dinâmica de chamas gêmeas. É importante dizer que eu já conhecia essa pessoa. Eu não vou aqui expor ela. Não quero nem expor muito da minha vida, por mais que eu acabe me abrindo muito aqui, mas assim, detalhes eu não quero falar, nem expor ela, tá? Não é a ideia. Eu só quero te falar alguns pontos que eu acho importante. Eu já conhecia essa pessoa, a gente tinha uma relação, assim, de amizade, uma convivência legal, enfim, harmônica, sabe? Mas nunca passou pela minha cabeça olhar pra ela, ou desejá-la, ou enfim, pensar em qualquer coisa que fosse além disso até então. Até eu reconhecê-la como minha chama gêmea. Mas qual o momento da vida que eu estava? Eu já estava despertando, tanto que se você assistir aos 4 vídeos anteriores dessa playlist, você vai entender o processo ali desde o começo, né, que eu tentei explicar de uma maneira didática pra você. Então, aquilo ali estava acontecendo, eu estava naquele momento que eu citei no vídeo anterior, onde eu estava naquele êxtase de ter descoberto uma coisa incrível e queria que todo mundo soubesse. Então, a minha frequência estava lá em cima. E o que eu percebi olhando depois de anos, né? Ela já tinha uma espiritualidade, ela já buscava mais do que eu antes de eu começar a despertar, tava nem me ligando nada disso. Então, ela já tava numa frequência meio que, tipo, alta, e eu tava antes aqui, sabe? Tipo, cagando pra isso mesmo. Nem sabendo de nada. Quando eu comecei a despertar, eu senti que aconteceu isso aqui, ó. A minha frequência literalmente deu um boom. Foi uma coisa muito louca que aconteceu. E aí, eu fiquei mais compatível com ela. E nesse lugar, eu consegui reconhecê-la. Só por isso daí, a gente já consegue tirar vários insights, né? Que não vai ser a ideia aqui, mas fica com você essa lição de casa sobre isso daí. É só quando eu estou compatível com uma frequência que eu consigo enxergá-la, né? Então, leva isso para outras coisas da sua vida também, que vai dar uma virada de chave aí. Mas beleza, então, era esse momento que eu tava. E como que aconteceu de eu reconhecê-la? Né? Porque é uma coisa meio abstrata eu falar assim, eu reconheci, mas como que foi isso? É uma coisa que, assim, levou muito tempo pra eu entender o que estava acontecendo nessa época. Eu nunca tinha ouvido falar em chamas gêmeas. Eu não sabia o que era isso, tá? Demorei muito pra entender aquela loucura que passou a acontecer na minha vida. Mas eu vou te falar algumas coisas que eu fui conectando e que foram importantes ali até que esse reconhecimento acontecesse. Primeiro, eu comecei a sentir um carinho muito grande por ela. Eu já tinha um carinho muito grande por ela, mas foi algo que ficou muito intenso. Tipo, eu comecei a sentir um carinho que eu nunca tinha sentido por ninguém. Até então, não tinha nada de atração sexual, tá? Era algo realmente, tipo, querer fazer carinho na pessoa, sabe? Tipo, querer estar perto. E era uma coisa que eu não tava entendendo, tava achando estranho e, enfim. Tanto que quando ela me contava alguma coisa que, de alguma forma, ela se machucou emocionalmente, eu me emocionava junto, sabe? E eu não por mais que eu tenha bastante compaixão, no geral, eu não me identifico com esse comportamento. Então, eu comecei a perceber isso. E, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir que tinha uma coisa no ar, tá? Uma coisa diferente no ar. E quando eu vi que isso não passava, eu cheguei a cogitar assim, será que eu estou gostando dela? Eu falei, cara, não pode ser. Nessa hora, minha mente bugou, porque eu sempre tive a tendência a ser mais racional. E não tinha nada plausível pra minha mente aceitar aquilo. E aí, eu vou te falar por quê. Ela é muitos anos mais velha que eu. Tá? Ela nunca se relacionou com mulher na vida. E mais algumas outras coisas aí que, enfim, não quero comentar. E aí eu ficava, cara, não pode ser. Imagina que pensamento louco esse que passou pela minha cabeça, né? Deixa isso pra lá. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que essa coisa que pairava no ar parece que também vinha da parte dela. Como se fosse algo que estava acontecendo não de mim para ela, mas com a gente, sabe? E aí eu, ficava... Não, tá acontecendo, não, tô louca, nada a ver, para com isso. E aí que foi uma coisa que rolou, que é bem interessante, que foram as sincronicidades. Começaram a acontecer muitas sincronicidades pra que eu entendesse que eu não tava louca. Vou dar um exemplo pra você. Teve um dia que eu pensei isso. Não, cara, para de pensar nisso, não tem, né, não, imagina só, não tem cabimento isso, desencana. Beleza.
no mesmo dia, eu peguei o livro que eu estava lendo no momento, que era um livro chamado Coletânea da Prosperidade, do Hélio Couto, nada a ver uma coisa com a outra, e abri o livro no momento que eu tinha parado. E exatamente nesse dia, falava bem assim, ó: vejam só Pablo Picasso, ele tinha 40 e poucos anos, enquanto fulana de tal tinha 17. E aí o que eles fizeram? Esperaram ela fazer 18 e foram felizes para sempre, não sei o quê. E por que eu falo isso para vocês? Para que vocês entendam que quando a coisa acontece, não tem o que faça. Uma coisa assim. Cara, quando eu li isso, e justamente com a coisa do não ter o que faça, a diferença de idade e tudo mais, eu falei, cara, tá, entendi. Não tô louca. Sabe quando você percebe, você sente assim que é pra você? Eu falei, tá, beleza, ok, tá acontecendo alguma coisa. Mas, conforme os dias foram passando, os pensamentos, a mente não aceita ainda, né? Porque a mente é resistente. De novo, não, capaz, nada a ver, tô louca. E sempre que eu pensava isso, acontecia alguma coisa pra dizer, não, não está. Um outro exemplo, uma pessoa da minha família sonhou que eu estava namorando com ela, sendo que eu nunca falei nada pra essa pessoa a respeito dela, entendeu? Tipo, dessas coisas todas. Então, olha só que coisa louca, né? Mas teve uma coisa que foi muito significativa, e é muito sutil isso, você vai entender, que foi um olhar. Eu tive a certeza desse reconhecimento por conta de um olhar. Eu não tenho ideia de quanto tempo ele durou, mas provavelmente alguns segundos. Mas nesses segundos eu toquei a eternidade. E eu não sei como foi pra ela isso, se ela também sentiu alguma coisa ou não. Tô falando da minha experiência, porque através desse olhar eu me reconheci naqueles olhos. Eu me vi através dela. Até me emociono de falar, porque, cara, como que um olhar, sabe, traz essa confirmação. Mas, enfim, nesse momento eu ainda não sabia o que eram as chamas gêmeas. O que aconteceu é que quando isso tudo começou a acontecer, eu comecei a querer buscar sobre almas gêmeas, porque era o que eu conhecia e, eu acho que todo mundo tem ali no inconsciente coletivo a percepção de que almas gêmeas é uma conexão de alma muito profunda com outra pessoa. E como era a referência que eu tinha, eu meio que intuitivamente comecei a buscar sobre isso. Até tenho, não vou achar aqui, mas tem alguns livros que eu comprei na época para ler a respeito. E não sei qual foi o momento que o tema chamas gêmeas chegou e eu descobri sobre isso. Só que quando eu descobri, eu vi que era isso que eu tava vivendo, porque todos os estágios, todas as coisas que a galera falava, exatamente tudo que tava acontecendo. E nessa época, eu caí em várias das ilusões que compartilham, né, na internet e tudo mais, porque o que acontece? É uma relação muito romantizada. As pessoas acabam achando que se trata de uma conexão amorosa. E eu também achava isso, até porque, assim, eu falei que lá no começo era simplesmente um carinho muito grande, certo? Só que com o passar do tempo, aquilo se desenvolveu e um magnetismo muito grande começou a me puxar para ela. E eu comecei a sentir atração física, desejo, vontades de estar junto, casal mesmo. Então, eu também passei a achar que se tratava de uma conexão muito profunda, porém romântica. E aí, quando eu comecei a receber informações sobre as chamas gêmeas, também falam muito sobre isso, né? E aí, só pra você entender um pouquinho mais, fala que existe... Por que falam da dinâmica das chamas gêmeas? Porque é uma dinâmica de, das duas polaridades, uma correndo atrás da outra, uma fugindo, uma indo atrás. E isso muito se parece com um relacionamento tóxico, né? Uma coisa meio abusiva. Porém, não é. E aí que entra um cuidado. Eu sei que tem muitas coisas tóxicas aí, muitas relações tóxicas que as pessoas acabam camuflando atrás das máscaras das chamas gêmeas, que não tem nada a ver, é bem diferente. Essa conexão não tem a ver com nada relacionado com paixão, nada relacionado com abuso, nada que você entenda sobre relacionamento, tá? É muito diferente de tudo, mesmo. Tanto na natureza do que é, quanto na intensidade, tá? É muito diferente de tudo. E aí, assim, se você quiser que eu fale mais sobre isso, tomara que não, me fala aqui que aí eu posso gravar vídeos mais pontuais, assim, mais direto ao ponto sobre cada uma das coisas, tá? Aqui eu tô passando bem por cima mesmo, a ideia é ser mais superficial só pra contextualizar, tá? Eu achava que tinha a ver com algo romântico, tá? Tanto que eu sinto que eu tive várias fases com ela de um relacionamento que nunca existiu. A gente nunca chegou a ficar,
nenhum beijo, nada. Isso já tem uns 6 anos, tá? Só pra você entender a loucura que é. Mas agora, passando por uma próxima parte, tá? Pra não me alongar muito. Qual que é o poder transformador dessa dinâmica no que tange à evolução espiritual? Olha só. Quando eu entendi que não se tratava... Agora vai estar a parte principal do vídeo, tá? Quando eu entendi que não se tratava de um relacionamento amoroso, e sim sobre uma conexão da minha própria alma. Veja só, se o outro, se a pessoa, sua contraparte, é a contraparte da sua alma, quando você encontra essa pessoa, na verdade você está frente a frente com sua própria alma. Não é sobre o outro, não tem outro, é você. Então por que você está querendo algo externo? Por que você está olhando para fora, buscando um relacionamento com algo fora, sendo que a sua alma está ali se mostrando para você, para que você integre ela aqui dentro. Entende? Então, é muito profundo. E entender isso me fez, por mais que assim, a gente saiba que autoconhecimento, espiritualidade, é tudo sobre esse processo interior. Mas é muito fácil a gente desfocar e olhar para fora. A gente se perder desse caminho e acabar olhando para fora. Principalmente algo tão profundo e magnético, né? Numa coisa que chega a ser física, mas aí você entender que tudo aquilo tem que ser internalizado. Ou seja, aquilo que eu admiro e me atrair no outro, sendo que é minha própria alma, são características e virtudes e coisas que eu preciso integrar aqui dentro. Porque como eu estou mais polarizada no outro polo, eu estou vendo ali a minha contraparte, coisas que eu preciso trabalhar aqui dentro também. Entende? Então, a completude é aqui dentro. E aí falam que as chamas gêmeas, um casal de chamas gêmeas, só consegue estar juntos quando se dissipa a dualidade. Ou seja, quando você consegue fazer essa interiorização. E assim, eu não vou dizer que não pode ser algo romântico. Existe um potencial muito grande para ser. Mas, essencialmente, não é sobre isso. Tá? É sobre uma conexão de alma da sua própria alma com você mesmo. Então, essa foi uma das coisas que foram, assim, muito importantes dentro do meu processo, trazer um foco muito maior para o caminho de alinhamento com a alma. E uma outra coisa que eu percebo que foi bem importante nesse sentido de transformação, né, através da dinâmica, foi a ressignificação que eu passei a ter em relação a qualquer coisa no tangente a relacionamentos e sobre o amor. Tudo que eu pensava, que eu sentia antes sobre amor e relacionamento, cai por terra. Não tem mais como você pensar igual, como você sentir igual. E outra coisa que é bem importante ressaltar é que nessa dinâmica tudo é o contrário. Por exemplo, nos meus relacionamentos, eu sempre fui a pessoa mais yang, com a energia mais masculina. E ela, eu adivinho que tenha sido até então a polaridade mais yin, mais feminina, certo? E aí, nessa conexão minha e dela, isso inverteu. Eu passei a ser a mais yin, a energia mais feminina, e ela mais yang. Ou seja, mais feminina no sentido, tipo, eu que estava querendo me entregar para a relação, e ela estava no racional de fugir, de se assustar com a intensidade. Por mais que ela diga que ela nega tudo isso, tá? Da parte dela. Isso pode ser assunto para um outro vídeo, se você quiser mesmo que eu fale. Mas, enfim, não é aqui a questão principal, tá? E por que é tudo do avesso? Porque, olha só, eu enquanto normalmente estava mais ali na energia mais yang nos meus relacionamentos, existia muitas sombras no meu yin, na energia que eu demonstrava menos, que eu utilizava menos, que se manifestava menos. Por que é tão desafiador essa conexão das chamas gêmeas? Porque é um espelho muito límpido. Só que um espelho reflete tanto virtudes quanto sombras. Então, a gente tipo assim, tudo aquilo que tem para ser trabalhado na sua sombra vai estar na tua cara. Vai vir, entendeu? Na mesma maneira que vai ficar muito tangível as virtudes, o quanto que existe em comum na parte também das virtudes. Mas é aí que tá. Tudo depende do quanto você está disposto a olhar para as suas sombras. Quanto mais você quiser fugir das sombras, naturalmente, mais você vai fugir da pessoa que faz com que essas sombras aflorem, certo? E sobre essa dinâmica do corredor e do perseguidor, tá muito relacionado com as feridas da alma, tá? Ferida de rejeição, ferida de abandono, que pode ser um assunto para um próximo vídeo. Essas feridas são as principais
que a gente trabalha de uma maneira geral na evolução espiritual. A gente tá aqui para principalmente ir curando tudo isso. E a dinâmica de chamas gêmeas é um dos caminhos que a sua alma pode escolher para fazer esse trabalho interno. Mas existem muitas outras maneiras. Ninguém é especial por estar numa dinâmica de chamas gêmeas. Tem muita gente que quer estar, mas assim, é tão desafiador que provavelmente se a pessoa entendesse do que se trata, ela não gostaria, tá? E também tem muita gente, como eu já mencionei, que acha que está e não está. Enfim, agora eu vou para a última parte do vídeo, que é uma curiosidade, tá? Eu já comentei aqui sobre o meu livro, certo? Que eu lancei aí no final do ano passado, de 2022. E a curiosidade é o seguinte, inclusive, ele também tem 5 partes, tá? O vídeo aqui eu fiz 5 partes, o livro também tem 5 partes. E a última parte são poesias totalmente inspiradas na minha chama gêmea e nessa dinâmica, nessa conexão que eu tenho com ela, tá? Então, foi muito simbólico e muito significativo para mim a publicação desse livro, assim, principalmente por conta disso, tá? Colocar no mundo isso foi algo assim que, não sei, é como se eu precisasse fazer isso, sabe? Lembrando que o link pro livro, se você quiser comprar, tá aqui na descrição, tá? Ele vai com marca-páginas, aqui, ó, bem bonitinho também, e eu mando autografado para você. Então, se você quiser comprar, o link tá aí, tá? E agora eu vou ler, então, abrir aqui numa parte dessa última parte, tá? E aí você entende um pouquinho mais também, de uma maneira mais poética, tá? Olha só. Delicada combustão. Só um adendo aqui. Essas poesias dessa última parte, elas são referentes a inspirações que vieram em todo o processo, todo o caminho, desde o comecinho. Então, vão ter poesias mais com tom romântico, outras com um tom mais de amadurecimento, tá? Então, tá tudo aqui, eu não quis tirar nada, tá? Então, essa aqui se chama Delicada Combustão. Tu acende em mim fogo sublime, fogo que não queima, fogo que não arde, e eu sei que não é tarde. O fogo que me aquece acende para a eternidade. Fogo que impulsiona, emociona, que me leva para além da idade. Estaria o cosmos testando nossa compreensão acerca da temporalidade? Seja como for, nada contra o tempo, nenhum contratempo, a menos que concluas ser um peso nossa diferença de idade. Diferença essa que não encontro quando tua alma se mostra através das órbitas dos olhos, onde qualquer peso, diferença, idade, pensamento, contratempo, convenção, se dissolvem no mar de energia celeste, aquecida por um fogo sublime e brando, numa delicada combustão. O que é um número diante da vastidão da eterna idade? Pra você ver, né, gente? Eu me arrepio lendo. É muito intenso mesmo, muito profundo. Esse tema aqui seria tema para um podcast de, 2 horas, real mesmo, se eu fosse esmiuçar mais cada assunto. Mas, né, para um vídeo de YouTube, assim, a ideia não era essa, né? Era trazer ali da minha evolução, o que eu percebo no tocante ao despertar da consciência, que é onde eu queria chegar, tá? Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e se você realmente quiser que eu fale mais sobre isso, eu vou fazer isso. Mas pense bem se você quer, porque não vai ser nada romantizado, não vai ser nada mundo dos unicórnios, como as pessoas costumam falar a respeito. Vai ser bem pé no chão, bem como eu entendo hoje, tá? E é isso. Um beijo e até mais.